Olá, estamos de volta aqui com o nosso Carapicuibano e dando continuidade à nossa jornada da temporada de prefeitos e vice-prefeito. Hoje nós temos aqui nos nossos estúdios uma figura muito ilustre para os trabalhadores de Carapicuíba, que é um grande sindicalista, uma pessoa que teve e tem, né, toda a sua história, toda a sua trajetória vinculada à luta dos trabalhadores e que por 8 anos foi vice-prefeito da nossa cidade. Com vocês, Antônio Carlos Salim dos Reis. Tudo bom, Salim? Tudo bem, um prazer estar aqui conversando contigo e com todos aqueles que assistem o Carapicuibano. É um prazer para mim. Prazer é todo nosso, Salim. Obrigado pela tua agenda aí, que a gente sabe de luta. Salim, continua no movimento sindical, continua na Central Geral dos Trabalhadores? Não, nunca foi Central Geral dos Trabalhadores, Alexandre. Muita gente faz confusão. Corrija-me. A central a qual eu fui presidente era a Confederação Geral dos Trabalhadores. E essa confederação, eu iniciei uma conversa, isso em 2006, para que a gente juntasse 3 centrais sindicais para formar uma só. Então nós pegamos a Confederação Geral dos Trabalhadores, que eu presidia, as SDS, Social Democracia Sindical, que era do companheiro Elilson Simões, todo mundo conhece como Alemão, e a CAT, que é a Central Autônoma dos Trabalhadores, que era presidida pelo Laerte Teixeira da Costa. Grandes amigos, e nos reunimos e fizemos a União Geral dos Trabalhadores. Então hoje é a União Geral dos Trabalhadores, e o mês passado, no dia 9 de maio, eu fui reeleito vice-presidente da União Geral dos Trabalhadores. Nacional. Nacional. Fala com gosto. Nacional. Nacional. Representa um carapicuibano no Brasil, no cenário nacional. Inteiro. Eu sempre achei muito legal essa tua colaboração, não. Eu diria que eu tenho um certo orgulho de saber que tem um carapicuibano à frente da Organização dos Trabalhadores no Brasil, com essa tua experiência. Mas para a gente não perder o nosso rumo da prosa, vamos começar do começo, né? Sempre é importante começar pelo começo. Salim, conta para nós, como é que tu foi parar em Carapicuíba? Poxa vida, eu nasci numa pequena cidade, Álvares Florense, ali na região de São José do Rio Preto. Lá... Como é que é o nome da cidade? Álvares Florense. Álvares Florense. Álvares Florense foi um deputado que ajudou a fazer a emancipação política de Álvares Florense, que antigamente chamava Igapira. Igapira, indígena. Indígena, sinceramente eu não sei o significado da palavra Igapira. E quando foi passado a município, o meu pai foi vereador da primeira legislatura da cidade. Você tá brincando, então já nasce... tem alguma coisinha aí do velho. E eu perdi meu pai com 8 anos de idade. E com 10 anos viemos parar em São Paulo. Fui morar no bairro de Tucuruvi, lá na zona norte de São Paulo. Perdi minha mãe com 15 anos e aí eu fiquei sem teto. Mas morei um tempo com um irmão, depois morar com uma tia... Caí em Carapicuíba em 1967. 2 anos após a emancipação. E 2 anos após perder minha mãe. Sim. Muito bem. E aí fui morar com um irmão, mas não me dava muito bem com o irmão. Meu irmão mais velho, já falecido, uma pessoa de anos. E um dia ele foi embora. Eu falei, para onde nós vamos? Ele falou, para onde nós vamos? Não, para onde eu vou? Você não vai. Caramba, para onde eu vou? Aí eu fui me virando. Passei um tempo na rua, no ponto de ônibus, com uma malinha com alguns par de roupa. Aí fui para casa de uma figura que você conheceu muito, Dona Augusta, seu Virgílio e os filhos. Mas chegou um tempo, tive que sair também. Divergências financeiras. Divergências financeiras, boa. Aí fui para casa de uma outra família da Dona Rosa, a Seu Toiá, que o pessoal conhece ela e ele, assim, já falecidos também. E fiquei um tempo lá, depois de um tempo
voltei para a Zona Norte de São Paulo, fui morar numa pensão em Santana, já trabalhando na Eletropaulo, na Light, naquela época era Light Serviço. Que ano tu entra na Eletropaulo, na Light? Eu entrei na Light em 1971. Antes de eu nasci em 73. Poxa vida, você... Né? Eu tô novinho, ficando velho ou você é muito novo? Não, eu sou muito novo, graças a Deus. E aí, entrei como trabalhador braçal, mas eu morava lá em Santana. Depois eu vim para Carapicuíba novamente em 1967. 67. Aí você já vendia sorvete, né? Não, só depois de 80. Só depois de 80. Porque você nunca comprou, né? Eu acho que não, porque eu não tinha dinheiro para comprar naquela época. E aí, na Eletropaulo, sofri um acidente, fiz 10 cirurgias num dos pés. Você se lembra que eu andei de bengala, andei de muleta. Teve época que eu não andava, tinha que ficar na cama, porque eu não podia pôr o pé no chão. Várias cirurgias. Acidente de trabalho? Acidente de trabalho. Levei um choque em cima de um poste e caí. E graças a Deus, eu estou vivo, porque eu era para cair de cabeça. Nossa. Porque eu levei o choque e me joguei meu corpo para trás. Nossa. Aí Deus deu um empurrãozinho, eu fiquei pendurado num dos fios e caí em pé. Aí quebrou pé, quebrou mão, uma série de coisas. E disso tu entende muito, né? Porque você foi do movimento sindical a vida inteira, né? Vida inteira. E aí, eu trabalhando na Eletropaulo, mas eu sempre tive aquela coisa de procurar justiça, o social, estar junto dos trabalhadores. E naquela época tinha muita injustiça. Aí a Eletropaulo já tinha sido vendida, já era do Brasil, e aí dividiu São Paulo e Rio de Janeiro, né, que era uma empresa só. E aqui, na época, o governo era Paulo Maluf. E aí então passou a se chamar Eletropaulo. E todo mundo achava que era Eletropaulo porque Paulo Maluf. Não, é Eletropaulo porque é estado de São Paulo. E você não sabe da história da compra. Conte tudo. 30 segundos. O Paulo Maluf comprou a parte da Eletropaulo de São Paulo por um cruzeiro. Um cruzeiro? Um cruzeiro. E quem comprou a Eletropaulo foi uma empresa de ônibus, que não tinha nenhum ônibus. Caraca. E não pagou um cruzeiro. Nossa. Mas ficou aí. Aí veio a parte social do Maluf e tudo. E eu trabalhando na Eletropaulo. E aí em 86 eu fui ser representante sindical do meu setor. Já tinha sido eleito representante dos empregados da Eletropaulo, que a gente chamava de CRE. E para cada superintendência tinha um representante. E eu concorri para ser esse representante com mais 2 candidatos. E tinha 3 urnas na minha superintendência. Aí abriu 2 urnas. Para abrir a terceira urna e concorrer comigo, não tinha como, porque com 2 urnas eu já fechou o jogo. O número de votos que tinha na terceira urna já não me alcançava mais. Então eu fui considerado eleito o primeiro representante de toda a Eletropaulo, que naquela época era a Eletropaulo do Vale do Paraíba, região de Sorocaba, era muito maior do que hoje, né? Sim. Então fui eleito. Era uma empresa pública, né? É bom lembrar, né? Era estatal. Bom lembrar que era uma empresa estatal. Agora, Salim, pra gente dar um pouco de risada aqui, esse teu nome Salim não tem nada a ver de sobrenome de família, né? Não. Eu já fiz a piada, vamos continuar a piada. Você nunca comprou um sorvete meu. Deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. Salim, eu conheci ele no campo de futebol do Planalto, que eu morava ali, né? Você também chegou a morar lá no bairro do Planalto. Morei ali na Serra de Mailaisk. E eu vendia sorvete, vendia juju. E o Salim sempre foi um cara muito ativo no esporte da cidade de Carapicuíba. E toda final de campeonato, tudo quanto era grandes campeonatos que tinha no Planalto, o Salim sempre estava lá. Mas o Salim nunca comprou um sorvete meu. Por que Salim? Naquela época a coisa era difícil. Conta pro povo aí, por que Salim? Na realidade, quando eu entrei na Eletropaulo, eu fui trabalhar numa turma
E eu entrei como trabalhador braçal. E fui trabalhar numa turma que erguia poste na rua, você entende? Instalava, mas plantava poste mesmo. E tinha muitas vezes que não tinha máquina para plantar os postes, tinha que ser no muque. Era complicado, em vielas, em alguns lugares, para abrir buraco no Bom Retiro, fazia 3, batia a escavadeira 3 vezes, já dava água. Nossa. Era complicado. Mas aí eu comecei a trabalhar lá e o pessoal, todo mundo tinha apelido. Tinha o Pocã, tinha o Mussum, enfim, todo mundo tinha um apelido. E aí um dos funcionários lá falou: você não vai chamar Toninho aqui não, viu? Nem Carlinhos, porque aqui não trabalha gay. Ele falou outra palavra, aqui não trabalha viado. Então vamos arrumar. Aí com 2 ou 3 lá arrumaram um apelido lá, mas que não pegou. De repente um chegou e falou: você tem uma cara de turco. Você vai ser Salim. Salim, e não tinha Salim Maluf ainda naquela época. Tinha. Ele era da Duratex, assim. Não era governador, não era secretário, nada. Então colocou o apelido de Salim, porque eu era turco. Aí todo mundo disse que eu era turco e Salim porque eu era mão de vaca. Nunca fui mão de vaca, sempre mão aberta. Agora, pra gente continuar dando risada, ontem a gente se encontrou para trocar ideia, para falar da nossa entrevista de hoje. E aí a gente foi tomar um café na padaria, né, Salim? É verdade. Aí um guarda municipal te cumprimentou e falou: manda um abraço lá pro teu irmão. Porque Antônio Carlos, aí entrou o Salim dos Reis, que é o seu sobrenome, né? E aí todo mundo associa esse Reis ao Isaac Reis. Puxa vida, não, foi uma troca, meu. Não tenho nada a ver, nada contra ele que vive a vida dele. Foi vereador em Carapicuíba, foi deputado, tudo bem, tem uma história. Mas tem uma história bonita e tem algumas divergências com ele muito, muito grandes. Mas nada, não tem parentesco nenhum. Nada a ver. Quero mandar um abraço pro meu amigo Isaac Reis. Um dia nós vamos chamar você logo para sentar aqui também, para trocar uma ideia. Tem história para Porque contar. É um grande carapicuibano, né? Ilustre carapicuibano. Então você definitivamente não tem nenhum parentesco também com o Isaac. Graças a Deus, não. E nem com o Fuad, embora seja meio turco, mas é só apelido. Não, e eu quero te dizer que eu não tenho nada de turco. O meu pai era Matuto. Ele veio Caipira. Lá do Mato Grosso, tudo. Aí veio pro estado de São Paulo com o pai dele, né, o meu avô. E lá na cidade de Jales, tudo. E meu pai se encontrou com a minha mãe, que é filha de italianos, e essa fisionomia que eu tenho vem por causa disso, que é do sul da Itália, e ali tem uma lagoazinha, né, entre a Itália e o Oriente ali. É um tal de mar Mediterrâneo. É, só isso aí. E aí então devo ter esse sangue lá oriental, mas não tem nada a ver. E me conta aí, Salim, essa tua trajetória muito bonita, que eu acho que muito orgulha a nossa cidade, como é que tu se inicia nessa luta dos trabalhadores aí? Como é que essa trajetória de luta? É uma história meia engraçada também, mas séria. Mas eu trabalhava na Eletropaulo e a gente discutia muito lá o problema dos trabalhadores, o que tinha, alimentação. Por exemplo, nós tínhamos vale-refeição e o chefe da seção recolhia os vales todos de refeição e de café da manhã, que tinha também, segurava com ele e pagava o nosso almoço. Eu achava aquilo um absurdo, porque o vale-refeição na época, vamos dizer, era R$10, e a refeição era 8. E os R$2, com quem ficava? Com o chefe? Sim. Ele dizia que acertava lá, né? Mas estava errado. O vale de refeição é meu, tem que ficar na minha mão. E aí um dia eu chamei o presidente do sindicato para resolver essa parada. E na época o presidente do sindicato era o ex-ministro Magri. Foi lá tudo. E com isso o pessoal dizia que eu tinha que ser o representante. Aí teve eleição também, mais uma vez eu ganhei a eleição.
para ser o representante do local. E eu sempre fui um cara muito, muito sério, viu, Alexandre? E aí teve uma greve e eu tinha um carro e o pessoal falava, enche o tanque de gasolina. Eu falava, mas para o que eu vou fazer? Eu não preciso encher o tanque de gasolina. Com 1/3 do tanque eu faço isso tranquilamente. E todo mundo falava, você é trouxa. Você é trouxa. Porque enche o tanque, rapaz, o dinheiro não é seu, tá enganado, é parte do meu dinheiro também, porque eu pago o sindicato, sou sócio do sindicato. Com isso, o pessoal achou que como eu era um cara honesto, me chamou para compor a chapa do sindicato. E várias reuniões para saber quem ia ser isso, quem era o presidente, quem era o secretário, tudo, acharam que eu era o cara indicado para ser o tesoureiro do sindicato, diretor financeiro. Comecei como diretor financeiro, depois de um mandato... Que década? Isso foi em 89. 89. E ia até 92, mas aí depois teve um processo, aí eu fui até 95 como tesoureiro. Mas eu não queria ser mais tesoureiro. Aí mudou-se o estatuto e eu fui ser vice-presidente. Aí todo mundo falou, você é louco, Salim? Tesoureiro manda, vice-presidente não manda nada. Eu falei, não, tudo bem, eu não estou aqui preocupado em mandar, estou preocupado em fazer um trabalho. E fui ser vice-presidente. Mas o destino da gente, as coisas que acontecem, tem gente que acredita no destino, outros não acreditam, mas o que aconteceu, eu como vice-presidente, o presidente... Um grande cara, um sindicalista maravilhoso, inteligente, participativo, um cara muito bacana, devo muito a ele. Faleceu. E como ele faleceu, o vice-presidente assume. E assumi como presidente. Como presidente do sindicato também herdei a Federação dos Eletricitários do Estado de São Paulo. E também, como ele era presidente da CGT, Confederação Geral dos Trabalhadores, também depois, numa reunião com a executiva da Central, falaram, você vai ser o novo presidente. E passei a ser o presidente. Então quer dizer que você vem de uma trajetória de luta de um setor muito importante da economia nacional, que são os eletricitários. Sim, e o sindicato. A luz aqui está acesa. A luz aqui, graças à tua categoria. Então quer dizer que no Brasil... O maior sindicato da categoria é o Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, que compreende a Grande São Paulo, dá uma olhada. Ele era considerado o maior sindicato de eletricitário da América do Sul. Da América do Sul. Ele compreendia, nós tínhamos na época 28 mil trabalhadores. Na base. Na base. Que era Eletropaulo, era CESP... E Furna, CESP uma parte, Furna uma parte. E outras empresinhas menores. E a base territorial? A base era a Grande São Paulo, Vale do Paraíba inteiro e até a divisa do estado do Rio. Do Rio. E a região de Jundiaí e Sorocaba toda. É grande. Era grande, tinha que andar bastante. Então, Grande São Paulo já tem a metade da população do estado, né? Hoje a Eletropaulo... que é a Enel hoje, que é uma empresa italiana. É Enel que chama? Enel. O povo fala Anel. Tem gente que fala que é Enel. Não, é Enel. É uma empresa italiana. Tem 7 milhões de residências. Aliás, uma notícia. 7 milhões? De residências. Uma notícia, hein? Tá a partir de hoje ou de ontem, tá diminuindo o preço da energia elétrica da Eletropaulo. Tá caindo? Tá caindo um pouquinho, 3%, uma coisa assim. Mas tá diminuindo. Notícia que nunca se tem, né? Não, só tá tendo notícia positiva, graças a Deus. Ótimo. O Brasil precisa disso, Não, né? precisa. Diminuiu também o preço da gasolina novamente. Então, são coisas... Energia, tudo energético, né? Tudo é energia. Tudo é energia. E aí... Como presidente da Federação dos Eletricitários, eu comecei a participar de entidades do mundo inteiro. Sim. Entende? Então tinha entidades da América do Sul, da América Latina, tinha um encontro muito grande com o pessoal da Argentina, Patrícia. Porque o povo
com certeza, após a tua eleição de vice-prefeito, o povo passou a te conhecer mais. Mas não... Eu posso estar errado, mas nem todo mundo sabe do que tu representa nessa categoria e o que essa categoria representa para o país. Porque, como você mesmo disse, você praticamente substitui o Magri. O Magri foi ministro do Trabalho no governo do Collor, né? E um canto importante. Alexandre, eu com essa coisa, várias entidades, federações internacionais, fazia parte. Aí eu tive que, da sarjeta, da calçada de Carapicuíba, eu passei a frequentar a Organização Internacional do Trabalho. Em Genebra. Uma participação também de uma Federação Internacional de Trabalhadores, aí várias categorias, que a sede ainda em Bruxelas. Quer dizer, tive que... Então, de Carapicuíba para o mundo. Então, não era tão conhecido em Carapicuíba, mas era conhecido em no Brasil inteiro e internacionalmente também. Eu me recordo que um amigo meu aqui de Carapicuíba um dia estava em Portugal, em Lisboa, e conversando, vai, onde você é? Sou de Carapicuíba. Pô, eu tenho um amigo lá em Carapicuíba. Mas quem é? Olha, o apelido dele é Salim Reis. Eu conheço. Aí ele veio me dizer isso, que ele estava falando com o presidente da UGT portuguesa. Caramba. O engenheiro. Salim, eu vou querer... Aí eu queria te dizer também, para seguir nessa coisa de apresentar, nos primeiros mandatos do Lula, eu fui membro do Conselhão, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Lula, nos 2 mandatos. E no primeiro mandato eu renunciei, porque tinha um problema da reforma sindical e trabalhista, e que eu era contra, e aí eu saí, saí. Aí indicaram no meu lugar o diretor técnico do Diese, que é um grande cara também, mas que a gente tinha uma certa divergência, porque é CUT e eu CGT. E fui eleito também membro do Conselho de Administração da Bolsa de Valores. Então você vê, o cara não é só um carapicuibano, ele é um dirigente estadual de uma central nacional que tem uma representação internacional. Então é de Carapicuíba para o mundo. Então, pessoal, no próximo bloco, depois do intervalo, a gente vai conhecer a luta do Salim em Carapicuíba. Não é isso, Salim? Vamos lá. Grande abraço. Vamos lá, logo mais. Sem tempo para cuidar das redes sociais do seu negócio? Conheça a Digital Marketing, uma agência especializada em gerenciamento de redes sociais para empresas. Digital Marketing, cuidando da sua imagem digital. Estamos aqui agora no nosso segundo bloco entrevistando o nosso querido Salim Reis. 7.3, Salim? 7.3. 73 anos de pura travessura. Olha, fiz algumas travessuras, mas fiz muita coisa boas. Eu me orgulho da minha vida. A gente sabe muito bem dessa sua trajetória e a ideia do nosso programa é exatamente isso. Independente de ter sido um vice-prefeito aí 8 anos da nossa cidade, você tem essa grande e continua dando essa grande contribuição à luta dos trabalhadores. Sem muito dúvida, bem, não. Salim. Salim, e política? Como é que tu engaja politicamente? Eu lembro que a gente se conheceu em 2006, quando você foi candidato a deputado federal. Foi a primeira vez que tu encarou uma disputa eleitoral? Alexandre, eu sempre fui, até aquela época, eu era contra o movimento, o sindicalista entrar para a política. Eu acho que o sindicalista tinha que defender os trabalhadores, e não a política. Mas aí, depois de estar no movimento sindical, eu percebi que eu só iria conseguir as coisas se eu tivesse representação política no Congresso Nacional. Aí eu fui buscar uma eleição para deputado federal. 2 vezes, 2006 e 2010. Em 2006 você foi candidato a deputado também. Também fui. E nós não tivemos sucesso. Infelizmente, não obtivemos os votos necessários. 2010 também, eu tinha
uma expectativa de que seria ajudado em Carapicuíba politicamente, mas infelizmente não foi cumprido o acordo. Mas tudo bem, são coisas da vida, da política, tudo. E comecei, aí um dia fomos discutir a prefeitura de Carapicuíba. Juntou alguns candidatos e eu dizia que era candidato a prefeito. O que foi prefeito, o companheiro Sérgio Ribeiro, ele disse: eu não sou candidato, porque no meu partido a gente não define assim, não sou eu que defino. A gente sabe como é que funciona. E aí ele fez a proposta para mim. Eu fui muito importante na eleição do Sérgio Ribeiro e do Salim Reis, prefeito e vice-prefeito. E estou nessa batalha também, porque a gente só consegue... Muita gente fala, mas a política... Pô, eu faço política todos os dias. Eu hoje, para vir aqui no programa, tive que fazer uma política com a minha esposa, Dona Marlene. Grande abraço para Dona Marlene. É uma pessoa maravilhosa. Sou casado com ela somente há 45 anos. 45? É. Ela merece o título de cidadã carapicuibana. Você sabe que fala de título de cidadão carapicuibano. Eu também tive o título de cidadão paulistano. A Câmara Municipal de São Paulo me deu o título de cidadão paulistano. Quando foi isso, Salim? Foi em 2001, 2002. Antes de você ser vice-prefeito? Antes de ser vice-prefeito. Foi uma grande... Honraria para mim e uma grande festa na Câmara. Todo mundo gostou, os vereadores participaram. Aliás, eu vou dizer, quando eu me filiei no PTB do Campos Machado, eu tive falando de política, eu tive uma grande satisfação que na mesa da minha filiação, o auditório lotado, o pessoal do sindicato estava todos lá, os amigos de Carapicuíba, enfim, de várias regiões, bem pessoal do interior, tudo, tinha 5 partidos na mesa. Tinha o PTB, tinha o PCdoB, tinha o PSDB e tinha o PSB. Tem o partido hoje? Sim. Vários deputados na mesa e muita gente fala, poxa, por que você não vem para o meu partido ali? São coisas. Muito bem. E aí fomos disputar a eleição em Carapicuíba. Tivemos sucesso. Era muito difícil porque tinha um candidato que se autodenominava já eleito. Me chamou para compor com ele e eu perguntei para ele, mas o que você me oferece? Não, você nos apoia, você participa da administração. O que é participar da administração? Bom, você tem um carguinho de auxiliar administrativo, você tem um carguinho qualquer aí, está participando, né? Eu falei, olha, infelizmente não está para mim, eu tenho pretensões um pouco maiores. Mas eu lembro que o que juntou essa força que garantiu as eleições em 2008 foi exatamente essa lógica de juntar centrais sindicais, né? Conta para nós como é que foi isso. Olha, é engraçado, né? Porque tinha um cidadão muito conhecido, mais conhecido que eu, em Carapicuíba, que era presidente do PCdoB em Carapicuíba. Ele que dominava em Carapicuíba. E o PCdoB apoiava o outro candidato, que é o atual prefeito de Carapicuíba. E eu tinha muita amizade com as centrais sindicais. E no PCdoB tinha a Corrente Sindical Classista, que se tornou a CTB, Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Mas eu tinha muita amizade com eles. E aí o Sérgio trouxe a CUT, que era a Central dos Trabalhadores do PT. O Tadeu Moraes, que participava dessa coisa, dessa frente, a esposa dele, lamentavelmente falecida, a professora Sônia, de grande valia para todos em Carapicuíba, que trouxe a força sindical, e eu trouxe as outras centrais. Eu trouxe a CGT, eu trouxe mais 3 centrais sindicais, todas me apoiando.
E a corrente sindical classista me apoiando também. Então era uma coisa engraçada, que a central do PCdoB me apoiava e o PC apoiava Marcos Neves. Então fizemos uma grande reunião com todas as centrais. Não, e foi uma vitória de primeiro turno, né, Salim? Foi importante. Naquela época, Carapicuíba pode ter segundo turno. Desde 2000, Carapicuíba pode ter segundo turno e nunca teve segundo turno. Nunca teve. O Fuad ganhou no primeiro turno, o Sérgio ganhou os 2 mandatos dele no primeiro turno e o Marcos Neves também ganhou os 2 mandatos no primeiro turno. Por hora é inédito o segundo turno em Carapicuíba. E eu espero que no próximo também não tenha segundo turno, porque eu estou aí junto com uma frente para que a gente possa ganhar nas eleições em Carapicuíba e mudar algumas coisas. Isso é importante, Salim. Agora, e como é que você avalia essa tua trajetória de governo? Vamos fazer uma rodada mais... Ô Alexandre... Quente. Essa participação minha em Carapicuíba, eu posso dizer que fiz uma grande administração como vice-prefeito. Muitas coisas que eu gostaria de fazer não foi feito. Uma porque o prefeito também não queria. E eu politicamente eu digo para você que muitas coisas não foram feitas porque eu poderia subir muito politicamente e não interessava ao prefeito. Mas, tudo bem, eu só quero dizer que eu não tenho nenhum processo administrativo, nem jurídico, nada contra mim na cidade de Carapicuíba e nem no Brasil inteiro. Você ficou 8 anos. Você assumiu em algum momento a prefeitura? Nenhum dia. Nenhum dia, nem uma hora, nem um segundo? Nem um segundo. Nenhum ato publicado lá, prefeito em exercício? Não. Por que você acha que... Porque o prefeito não queria. O prefeito fez uma cirurgia e ele ficou afastado 15 dias. Mas a Constituição carapicuibana permite que o prefeito fique afastado 15 dias sem se ausentar. E aí ele ficava em casa, porque ele fez uma cirurgia bariátrica, porque ele é bem gordinho, né? Voltou a ser gordinho novamente. E ele fez uma cirurgia bariátrica e ele precisava ficar afastado. Então ele ficou internado acho que uns 2, 3 dias e depois ficou em casa. E aí o pessoal da administração levava as coisas para ele assinar lá. Eu fiquei sabendo que ele fez a cirurgia quando ele já estava em casa, tudo tranquilo, mas não me deu a oportunidade de... E eu era uma pessoa que eu cumpro acordos. Eu não ia fazer nada errado, não ia praticar nada errado daquilo que ele estava fazendo. E muitas coisas que eu também estava fazendo. Então não assumi nenhum dia. É uma 8 anos 8 na anos, vice. Na vice. Agora... eu fui o vice-prefeito até hoje, que fiquei mais tempo como vice. Porque o Paulo Selegar também ficou 8 anos, mas ele ficou 1 mês na prefeitura. Ficou Foi prefeito. Prefeiturou por 1 mês. Então ele tem 1 mês a menos do que de vice-prefeito. É uma piada, né? Mas é a verdade. Agora, dentro da vice-prefeitura, quando eu saí candidato, eu fui falar, Alexandre, você deve se recordar, eu fui falar com o presidente da Fiesp, porque tinha um projeto já de 20 anos, da época de 2008 para trás, de construir o SESI de Carapicuíba. E não saía. Não tinha terreno, a prefeitura não dava terreno, e aí... O ex-prefeito Fuad cedeu um terreno para o SESI, lá na Lagoa. E o terreno tinha 10% era terra, o resto era lagoa. Era a lagoa. Muito bem. E eu conversei com o presidente da Fiesp e falei, nós precisamos construir o SESI em Carapicuíba. Ele falou, com aquele prefeito eu não construo. Porque a sede do SESI em Carapicuíba tinha um acordo com a prefeitura da manutenção, a prefeitura que pagava o aluguel e dava a manutenção. Mas aí ela já estava caindo. Por exemplo, tinha uma quadrilha de esporte lá e estava interditada porque ela estava em ruínas. Poderia cair. Muito bem. Aí ganhei uma eleição, eu fui para cima dele e construiu-se o SESI. Só que o terreno era em torno de 30 mil metros. Aí, depois de cedido o terreno, fizemos uma audiência lá na Fiesp para entregar a documentação toda. E aí o Sérgio resolveu fazer 3 avenidas em volta do SESI. Só que o SESI já era proprietário do terreno.
Você acho que estava na administração, você era secretário na época lá. Sim, sim. E já era proprietário do terreno. Então, para fazer essa avenida, tinha que desapropriar. Caraca. E não desapropriou. Bom, aí o Sérgio me chamou e falou: tem que negociar com a Fiesp. Eu falei: a negociação é pagar. Porque desapropriou. Não temos condições de pagar. Conversa vai, conversa vem, não pagamos nada. O projeto era de 15 milhões na época e foi a 27 milhões e 600 mil reais. Uma grande obra, né? Uma grande obra. Acho que é a maior obra que tem em Carapicuíba. Agora, eu gostaria que ficasse registrado aqui, porque você sabe da minha pesquisa sobre a Lagoa, né? Uhum. E uma das coisas que a gente apontou desde o início lá foi que o material depositado para o aterramento era um material contaminado. Coloque aí para a história de Carapicuíba como que foi o estudo de solo antes da construção. Estava condenado. Tinha muito gás. Formação de gás, contaminante. Teve que trocar o solo, né? Teve que fazer. Por isso que a obra ficou muito cara, não foi isso? Exatamente. Conta isso aí para nós em detalhe. E aí não tinha condições de fazer ali. E tinha uma outra coisa. Permitia-se, que você inclusive um dia tentou fechar aquilo lá e até bateram no seu carro, não é isso? Sim. E porque lá era contaminado, porque jogavam lixo e continuaram a jogar lixo lá. Continuam, mas naquele pedaço já não, né? Sim. Porque o SESI recuperou todo o solo. Era condenado, não dava para fazer. E ele ficou caro justamente mais por isso. Porque precisou fazer um tratamento na terra lá, trocar solo, colocar solo bom e tirar os gases todos para construir. Sim. Então, foi um trabalho... Você sabe que ali na FATEC ETEC, na época, a gente conversava muito com o povo da direção. Eles falavam que até mesmo plantaram-se ali naquela região da ETEC árvore e não vingavam. E não vinga até hoje, por conta desse contaminante e da presença do gás, né? Exatamente. Então, pensa que esse negócio de contaminação é uma coisa banal, mas é uma coisa concreta, né? Uma outra coisa que eu, além dessa obra, que foi feita lá, inclusive lançou-se um livro pela Fiesp, o representante da Fiesp na região, contando a história do SESI dos vários municípios, Antônio Parnaíba, Osasco, Barueri, e o capítulo maior é de Carapicuíba. Que inclusive a prefeitura doou o terreno, autorizou a construção, autorizou o tratamento, tudo. E um dia eu estou no gabinete e me telefona o diretor da Fiesp e fala: Salim, estão interditando a obra lá. Como é que interdita uma obra que você autorizou a fazer, que você doou o terreno, e uma obra importante para a cidade de Carapicuíba? Hoje eu vejo com muito sucesso, toda vez que vejo, eu passo nas avenidas e vejo... pelos jovens, os adolescentes e as crianças com a camisa do SESI. Eu falei: olha, tem a tua colaboração. Eles não sabem que eu colaborei para ter essa escola, que é uma escola de primeiro mundo, né? E um dia a prefeitura estava interditando a obra. E eu fiz uma coisa que as pessoas vamos dizer, meia panaca, sabe? Um cara meio doido. Eu cheguei lá e vi os fiscais da prefeitura. Eu falei: o que está acontecendo? Não, nós vamos interditar porque não tem documentação. Eu falei: não tem documentação? Se a prefeitura autorizou a obra, como não tem documentação? Muito bem. Aí eu chamei o engenheiro responsável: cadê os documentos? Está lá na sede da empresa. O lugar da sede do documento é aqui. Traz cópia dos documentos aqui. Pode lavrar a multa e pode lacrar. E você continua a obra, porque a hora que ele acabar de lacrar, eu rasgo o lacre e a obra tem que continuar. Os fiscais... Quem está falando isso aqui é o prefeito. Eu sou vice-prefeito, mas quem está falando... Eu estou falando com ordem do prefeito. Então, continue a obra. Essa obra é importante para Carapicuíba. E os fiscais foram embora depois que eu falei isso. Quer dizer, algumas coisas que acontecem na política que a gente não consegue entender. Você tem essa marca, então, na gestão de ter ajudado na construção dessa unidade muito importante do SESI. Você também tem falado e
E a gente na educação de Carapicuíba. Na educação de Carapicuíba. Mas você também ajudou nas negociações, que a prefeitura tinha uma enorme dívida com a Eletropaulo, talvez a maior dívida, né? E também aproveitou essas negociações para colocar em ordem a questão da iluminação na cidade. Conta essa experiência aí. Na realidade, quando nós assumimos, a prefeitura devia 25 milhões de reais para a Eletropaulo, porque durante 8 anos do mandato do ex-prefeito ele não pagou um centavo. Aliás, eu quero te dizer que antes de ser vice-prefeito, de vez em quando o vice-presidente da Eletropaulo falava assim para ele: Salim, nós vamos cortar a luz lá do gabinete do prefeito. Você quer falar alguma coisa? Eu falei: a única coisa que eu posso falar é para não cortar, que eu vou conversar. Bom, isso foi 2 ou 3 vezes que aconteceu. Então, quer dizer, antes de ser vice-prefeito, eu já fazia alguma coisa. Aí tinha uma dívida de 25 milhões. Nós mudamos o cálculo da dívida, o índice, e caiu para 21 milhões. 21 não é redondo, eu estou arredondando. Desses 21 milhões, eu queria parcelar. Aí eu pedi um parcelamento para os 8 anos de mandato. O presidente da Eletropaulo falou: Salim, você não sabe matemática? Eu falei: por que o senhor está falando isso? Porque você vai ter 4 anos de mandato. E você quer negociar para 8 anos de parcela? Eu falei: não, mas nós vamos ganhar a reeleição. Quer dizer, o cara meio... E foi feito isso. Ficamos bem 1 ano negociando. Acabamos negociando para 82 prestações. Pagas totalmente. Teve uma época que o secretário da Fazenda não quis pagar umas parcelas, ficou devendo umas parcelas, e nós pagamos a coisa. Para fazer esse acordo, a Eletropaulo tinha que dar uma contrapartida. Nós fizemos na aldeia de Carapicuíba, tinha... As casas lá eram todas ligadas a aéreo. Não, ela não era. Tinha gato, mas também tinha coisa oficial. Era aéreo, passava uma rede de alta tensão no meio da aldeia. Aí a Eletropaulo desviou, deu a volta no parque da aldeia todo para tirar aqueles três postes que tinha dentro da aldeia. Aí um dia foram tirar o poste lá, queriam quebrar lá a porta da secretária. Eu falei: não vai quebrar isso não. Se vira de tirar o poste sem quebrar nada aqui. E depois fecha o buraco. Bom, aí a Eletropaulo fez tudo subterrâneo. Hoje não tem nenhum fio aéreo lá, tudo subterrâneo. E iluminou a praça da aldeia toda, colocando lá uns 10 postes de iluminação que deixa hoje o parque da aldeia à noite fica dia. Uma iluminação boa. Fizeram também a iluminação total do Parque do Planalto. Fizemos a revitalização do centro, que tinha ali problemas também, aéreos, e tinha um transformador lá que de vez em quando pingava óleo, poderia até explodir. Nossa. E trocou o transformador. Fizemos no Parque do Jandaia também. Enfim, várias. E fizemos um plano de regularização de comunidades. Tinha gato para todo lado, e a Eletropaulo foi lá e fez oficialmente, colocou medidor nas casas, tudo, e trocou as geladeiras velhas por geladeiras novas, sem nenhum custo. E tinha vereador que falava assim: me dá essa geladeira velha. Eu falei: não, você vai pegar essa geladeira velha para dar para alguém para gastar energia? Do mesmo jeito. Fica do mesmo jeito. Então, não, virou scrap, foi jogado fora. Trocou chuveiros e trocaram lâmpadas. Tiraram lâmpada comum para colocar lâmpada LED. Esse foi um projeto que eu fiz da iluminação pública de Carapicuíba. Foi um grande projeto. Salim, conta para nós aqui. O tempo é curto, você sabe que precisaríamos continuar essa conversa aqui para falar de futuro. Mas avaliando o passado, valeu a pena fazer essa aliança? Foi satisfatório para você? Eu nunca vou dizer que não valeu a pena, porque eu acredito que eu fiz alguma coisa pela cidade de Carapicuíba. E isso me deixa muito orgulhoso por ter colaborado com a população de Carapicuíba. Mas eu tenho algumas mágoas, porque muitos projetos que eu gostaria de fazer não foi feito. Eu, por exemplo, tinha um acordo
com o pessoal do shopping Iguatemi de construir um shopping lá e infelizmente não saiu da minha cabeça porque não teve apoio suficiente dentro da prefeitura para construir o shopping. E dentro dessa mesma linha, você hoje renovaria essa aliança? Faria de novo? É muito difícil. É muito difícil. Eu sou um cara muito democrático. Eu sou um cara muito participativo. Eu sou uma pessoa que quero renovação. E eu acho que hoje eu tenho que procurar um outro grupo para que a gente possa dar a Carapicuíba aquilo que Carapicuíba merece. Nós não podemos admitir que pessoas morram dentro de uma unidade de saúde. Nós precisamos reformular a saúde de Carapicuíba. Nós precisamos reformular a educação de Carapicuíba. Você é professor e sabe muito bem o que precisa ser feito. Então são coisas que precisam... Tem um grande projeto de asfalto, mas tem algumas ruas de Carapicuíba que só tem buraco. Inclusive a rua que eu moro. Sim. Eu não sei porquê, sabe, Alexandre? Eu não sei porquê. Mas recapearam todas as ruas em volta da minha casa. Menos a rua que eu moro. Meu Deus. Por que será? O que será? Uma outra história. Um dia eu estava... Uma noite, eu estava no pronto-socorro da Coab, que a minha sogra, falecida já há 2 anos, e estava internada lá e precisava ficar um acompanhante, porque ela estava em UTI. Uhum. Nem sei se tem UTI lá, mas estava em situação muito delicada. E eu fui levar minha esposa para ficar lá com ela. Daí fiquei lá o período que a minha esposa ficou com ela, até vir em rendição. Daqui a pouco chega 3 carros da Guarda Municipal. Mas será que tem algum criminoso aí? Eu não vi chegar ninguém. Aí, conversando com uma outra pessoa, você não sabe, Salim, por que chegou essas viaturas? Não sei. Porque você está aqui. Jesus. E a pessoa, o chefe do atendimento lá, uma moça lá, nada contra ela deve estar obedecendo ordem, né? Com certeza. Olhando para mim de cara feia, e eu pedi informações, não dava, tudo. É lamentável. E chega 3 viaturas. E você viu ontem nos encontramos com 2 pessoas da Guarda Municipal e conversamos de boa. Eles lembram, sabem muito bem, até porque foi no teu governo também. Que foi criada a Guarda Municipal. Exatamente. Salim, você sabe que a gente poderia ficar aqui à tarde, o dia todo conversando, principalmente sobre a tua experiência, não só em Carapicuíba, mas internacional. Mas eu queria encerrar aqui, passar a palavra para você, agradecendo pela tua presença, pela tua disposição de, junto aqui com a gente, colaborar com a construção da memória de Carapicuíba. Eu fico feliz de estar aqui, orgulhoso de estar aqui, para contar parte da história, porque tem muita coisa, como você disse, nós ficaríamos aqui o dia inteiro contando histórias da qual eu participei, tanto no movimento sindical, como também no movimento político, e, enfim... Poderia contar a história da Bovespa, sim, da Bolsa de Valores do Brasil, que é de São Paulo, e toda essa participação que eu tive no movimento sindical e no movimento político. E espero voltar aqui um dia para a gente contar como é que vai ser a reconstrução desse projeto político nosso. Então fica aí esse nosso compromisso de fazer uma segunda rodada. Bate aqui. Muito obrigado por você. Eu agradeço. Um grande carapicuibano ilustre. Salim Reis. Obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Valeu.